Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, é isso? 23 de maio de 2019. Tá certo isso, Paulinha? Quinta-feira? Tudo certo. Então tá Pode bom. prosseguir, Aras. Bom dia pra você que tá ligado aqui na Jovem Pan. Morning Show começando. Nós vamos juntos até as 11h30 da manhã. Eu já vou passar pra você alguns dos nossos assuntos de hoje. Virou moda. Depois de a professora Joana D'Arc se queimar sozinha, mais um caso de currículo com propaganda enganosa ganha o noticiário. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, diz que fez doutorado com intercâmbio em Harvard, mas nunca cursou a Universidade Americana. Alvo de críticas. Comissão da OAB do Mato Grosso diz que o desfile Adoção na Passarela foi mal interpretado. Na terça-feira, como se fossem modelos, crianças e adolescentes aptos para adoção andavam diante do público em um shopping em Cuiabá. Viver mais leve que o ar. Tudo sobre o primeiro álbum solo de Marcelo Falcão, o nosso convidado de hoje. Esses são alguns dos destaques deste Morning Show, que tá só começando, Paulinha. Bom dia pra você. Bom dia. Qual é a nossa tag de hoje? A nossa tag de hoje é baseada numa foto viralizada e muito maravilhosa. Eu acho que muitos de vocês viram o quê? O nosso ministro Sérgio Moro fazendo compras no mercado. Não é? Ele está lá, que grande vestido momento. com o seu terno, como sempre, muito alinhado, checando os e-mails, chegando, não sei, e com o seu pack de cerveja, né? Seu garrafão de água potável. Que mais, Aros, que você consegue identificar que mais aí? Tem ali? Não dá pra ver, né? Tem o macarrão instantâneo da semana, aí. Não é verdade? Que delícia. Nossa, porque... onde tá o macarrão instantâneo? Não, tô perguntando, não vai perguntar. Acho que tem de tudo ali, entendeu? Tá é a através comprinha. das A coisas. comprinha da semana de Sérgio Moro, provando que ele Básico, né? O básico. pode ser super-herói para muitos, mas na realidade É a famosa gente compra, como a gente. É a famosa compra dos itens de sobrevivência. Não é verdade, Aros? É por isso que hoje eu tenho certeza. Vamos para os assuntos mais comentados da internet com a hashtag Eu no Mercado. O que é que tem na sua comprinha básica? É esse pack de breja aí? Que não é o pode litrão faltar de na sua compra, água? Fefito? É o macarrão instantâneo do Fefito? Não, imagina, eu tô proibido pelo meu boy de usar macarrão instantâneo, que agora estou numa dieta saudável. Tô proibido, é ótimo. De usar essa droga. É, de comer macarrão instantâneo. Não pode faltar chocolates pra eu poder comer escondido. Chocolate, Chocolates você, Vini. e ovo, muita proteína. Então, por favor, vamos postar aí a listinha do mercado, hashtag Eu no Mercado no Twitter. Você também pode comentar os assuntos aqui do programa, que serão bastante polêmicos hoje. Mandar a pergunta pro Marcelo Falcão, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente vai pros assuntos mais comentados do Twitter essa manhã. Essa foi genial, hein, Vini? Olha só. Mas eu iria na do Moro também, a packzinha de cerveja. De cerveja não e pode tal. faltar, né? Importante. Você não tá proibido não, né? Não, eu não. Tá, então tá. Nunca, jamais. E você pode participar também por WhatsApp, mandando perguntas pro nosso convidado, comentando os assuntos, dizendo o que você compra no supermercado, enfim. Fique à vontade, use e abuse deste espaço. DDD 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. E você participa aqui do Morning Show, que você já sabe. Para assistir é só correr lá no aplicativo da Jovem Pan, no site jp.com.br, no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho e, claro, continue ligado aqui na gente. Vamos juntos nessa próxima hora e meia aqui na Pan. Bom, vocês se lembram que alguns dias atrás nós trouxemos aqui a história da professora e pesquisadora Joana D'Arc, que mentiu sobre ter pós-doutorado em Harvard. Eis que agora vem à tona uma informação parecida sobre o currículo Lattes, Vini. Sabe de quem? De quem? Do governador fluminense Wilson Witzel. Não é possível. E é por isso que a gente convocou o sempre atento Rodrigo Viga para nos explicar essa história. Fala, Viga, bom dia. Fala, pós-doc Aros, tudo bem? Tranquilíssimo, Como é que e você? seu currículo é verdadeiro ou é causeiro? Não, tá tudo em dia lá. É, né? É a premissa, não é? Não tem que ser verdadeiro? Tem que ser verdadeiro, mas é que no Brasil a premissa de currículo verdadeiro tem a mentira do inglês fluente. Todo mundo diz que tem inglês e espanhol fluente E o Office ninguém completo. tem de fato, Todo mundo domina o Office. Superada essa mentira, todo o resto tem que ser verdade. O mais comedido coloca que é avançado, Viga.
Buenos dias, como estão todos? Good morning. Muito bem. Ó, tem espanhol fluente. Rapaziada. Je parle français aussi, ok? Ô, louco. Que isso, hein? Tá esnobando. Je suis Rodrigo Vigar. Olha. Meu camarada, é que eu estudei no colégio francês e brasileiro, e o inglês e o espanhol fazem parte do ofício. Não sei se eu sou rasteiro, mediano, alto nível ou avançado, tá? Mas, enfim, dá para dar uma brincada. Meu caro Aros, ouvintes e internautas desse Morning Show, esse caô, como se diz aqui no Rio de Janeiro, tá pegando mal a beça no currículo Lattes do governador Wilson Witzel. Ele disse que fez algo que não fez. E sabe quem dedurou, meu caro Aros? Quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? A Universidade Federal Fluminense. Ô, louco. A UF. Aí a gente precisa contextualizar. Pelo seguinte, o currículo, se você for abrir o currículo do nosso nobre Wilson Witzel, ele tem uma série de cursos, tem uma série de diplomas, realmente é um currículo bastante robusto e bastante encorpado. Mas, ontem mesmo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou em uma nova polêmica, está se tornando o novo colecionador de polêmicas aqui do Rio de Janeiro, ao enviar à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de lei que visa interferir diretamente na escolha de reitores do estado do Rio de Janeiro. Em vez de uma eleição direta pelo corpo acadêmico, quer o Wilson Witzel, através desse projeto de lei, influenciar e interferir. Ele receberia uma lista tríplice e, a partir desta lista tríplice, escolheria aquele reitor com mais afinidade nas universidades do estado do Rio de Janeiro. Alguém vai dizer assim, não, mas a UF é federal, é verdade. Mas, coincidentemente, né, meu caro Ares, no dia em que ele envia o projeto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para ser apreciado, ser discutido, vem essa notícia dada com origem, que partiu da própria UF, dando conta de que o governador Wilson Witzel não fez doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, como ele cita em seu currículo digital, seu currículo Lattes. Agora, cabe ao governador Wilson Witzel passar um pano, né? Limpar a besteira que fez, passar uma vassoura e admitir que não concluiu, não fez esse programa sanduíche que ele diz no seu currículo Lattes de 2016, que teria feito numa parceria da Universidade Federal Fluminense com a renomada Harvard nos Estados Unidos. O Palácio Guanabara, inclusive, se manifestou dizendo que não é bem assim, mas para evitar uma propagação ainda maior dessa polêmica local, o governador do Rio de Janeiro se empirulitou para Campos, uma cidade que fica a aproximadamente 4 horas e meia aqui da capital, nesta quinta-feira, meu caro Aros. Saiu uma saída pela direita. Diga, Caio, e aí? Com o perdão do trocadilho, né, Carlos Aros? Você tá brincando que pegaram um político mentindo. Ah, Como ele ousa, né? Na verdade, não é um currículo, né? É uma wish list. Talvez uma carta de intenções. O Witzel, ele não foi para Harvard, ele foi para Hogwarts, é um currículo mágico. Aliás, quem é série maníaco, né, como eu, como a Paulinha, vai lembrar do Suits, dica do nosso querido Daniel Lian, a gente estava falando disso na redação. A série ela vai narrar o cotidiano de um escritório de advocacia hypado lá de Chicago, e um dos advogados protagonistas, o Mike Ross, ele falsifica sua graduação em Harvard. A diferença é que o Mike Ross é um gênio e merecia ter estudado lá, mas enfim, queria trazer aí um pouquinho das minhas memórias de infância, da minha mãe, a dona Mariângela. Ela sempre que flagrava a gente numa mentira, ela dizia que a maior malandragem é a verdade. Ninguém te pega no contrapé, e o fato é que por mais agradável que a verdade seja, por mais dura que seja a realidade, né, a verdade ela costuma ser o caminho mais rápido para você solucionar conflitos. E uma pessoa verdadeira, ela acaba se tornando o que se convencionou chamar de antifrágil, né? A cada novo ataque, ele dá exatamente o efeito oposto, ele fortalece a pessoa a cada novo golpe, porque ela não tem nada a esconder ou a dissimular. E aí outra ótima paráfrase também da dona Mariângela, que é: se você não for verdadeiro por caráter, seja por inteligência. Na verdade, ela falava: se você não for bondoso por caráter, seja por inteligência, porque a verdade ela tem sempre o melhor custo-benefício. Isso vale para a vida profissional, vale para a vida pessoal e vale também para a vida espiritual, né? O apreço à verdade, ele é bíblico. E conhecereis a verdade vos libertará. Um versículo que ficou ainda mais
ainda mais notório na campanha eleitoral. O governador Witzel, ele mentiu de forma grosseira sobre o seu currículo. Esse é o fato, né? Esse é o erro moral. E eu acho que a punição mais adequada é justamente essa que nós estamos promovendo aqui e agora, né? É a vergonha pública, é o escárnio público, é a reprovação social, perdão. É a risada sarcástica de um povo que não aguenta mais a mentira como método de ascensão social, muito menos política. Só que eu queria convidar o ouvinte aí para expandir um pouco esse debate sobre diplomas e ascensão social, com outra pauta também aqui dessa semana. Ontem no Jornal da Cultura eu tive a oportunidade de comentar sobre a crise no FIES, certo? Crise herdada, inclusive, dos governos lulopetistas e aquele modelo de deseducação que priorizou o ensino superior em detrimento do ensino de base. O programa do FIES, né, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, ele endividou centenas de milhares de estudantes. Aros, são 517 mil contratos inadimplentes com saldo devedor combinado de mais de 11 bilhões de reais. E qual que é a lógica aqui? Qual que é a falta dela, na verdade? Você seduz alunos pouco qualificados a se endividarem, né, num futuro próximo, com a promessa de um emprego melhor, justamente em razão do diploma do ensino superior. Né? Só que o que ocorre? Além da crise de desemprego, o mercado, a mão invisível do mercado, ela se adapta a essa realidade de diplomados pouco qualificados. O diploma se torna, portanto, uma commodity e o mercado simplesmente não contrata. Qual que é o resultado? Uma massa pouco qualificada, desempregada e endividada com um diploma inútil nas mãos. Né? E esse país, incluindo a sua elite, valoriza muito mais o diploma do que o conhecimento em si. Isso vale para o Witzel e vale para o Lula, não é? O Witzel mentiu sobre os seus estudos aí em Harvard. E o Lula, que era um cara que fazia apologia da ignorância, se gabava de não ler livros, era o cara que estava lá sempre recebendo os diplomas de doutor honoris causa sem nenhum pudor. É uma inversão de valores. A gente preza mais diploma do que conhecimento e bem feito aí para o governador ser pego nessa mentira furreca. Sabe o que eu acho? Eu acho que mais do que a gente falar do Lula, de novo, nesse caso, eu acho que o mais importante é a gente olhar para o que está acontecendo sintomaticamente nesse país e mais especificamente nesse governo, porque o Witzel não é o primeiro político a ser pego mentindo, né, esse ano, por exemplo. Vamos lá. O Witzel disse que estudou em Harvard e não estudou. A Damares tinha dito que ela era mestre em Educação e Direito Constitucional de Família. A Folha de São Paulo claramente se negou. Logo depois, o Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, assinava artigos dizendo que era mestre em Direito Público pela Universidade de Yale, uma das mais importantes nos Estados Unidos. Depois disse que a informação foi veiculada erroneamente pela assessoria. O Ricardo Vélez Rodrigues tem 22 inconsistências em seu currículo Lattes, como apontou o site Nexo. O Abraham Weintraub já foi acusado também pela Folha de São Paulo de autoplágio, por publicar o mesmo artigo em lugares periódicos que exigiam ineditismo. Isso só esse ano, né? A gente está em maio. Sabe o que eu tô parando aqui pra pensar? E aí talvez você faça a sua gritaria em casa, porque é difícil a gente ser confrontado com a verdade, especialmente quando são verdades dolorosas. Você tá vendo a gritaria contra o Witzel ser tão grande quanto foi o esculacho público que sofreu e ainda sofre a Joana d'Arc? Cientista que mentiu, sim, em seu currículo, não está certa, mas que é mulher e negra? Eu não vejo. Sabe, assim, não tô vendo um monte de gente chamando ela de mitômana, não tô vendo o Witzel de mitômano, não tô vendo um monte de gente dizendo que ela tá se aproveitando da boa-fé do povo, não tô vendo. Esse escândalo do Witzel, homem branco, do partido de situação, vai se diluir em 2, 3 dias, a gente não vai lembrar. E sabe o que a gente vai continuar fazendo? Toda vez que vê a Joana d'Arc, vai continuar execrando. Você aí em casa pensa. Olha, eu discordo que isso tem a ver com a questão de raça. A Joana d'Arc, de fato, era uma mitômana, como indica aí o registro dela. Eram dezenas e dezenas de mentiras repetidas à exaustão e com base nessas mentiras que ela atingiu o prestígio social. Eu acabei de ficar minutos aqui condenando a mentira do governador Witzel, mas a gente tem que ter um pouquinho de gradação em relação a condutas equivocadas, e nesse caso aqui nem se compara o caso da Joana d'Arc com o do governador,
porque isso daí é um detalhe num currículo comparado com um currículo inteiro de mentiras, né? Nossa, é um detalhe no currículo, assim como é um detalhe no currículo dela, né? Porque a própria universidade na qual ela trabalha confirmou que todas as outras informações São eram corretas, verdadeiras não. e corretas, Mentiu sobre a inclusive idade, falando, acho que o único- mentiu sobre a idade do inclusive ingresso. falando que é dos nesse serviços ponto- prestados. nesse Agora, ponto- ele é governador, ele é político, ele tem um cargo público. Pelo amor de Deus. Independente de ser político ou não, não dá pra mentir no currículo. Não Ponto. existe mentirinha e Exato, mentirona nesse caso. Não dá pra gente colocar. Agora, o grande ponto e aí nesse aspecto, o Caio, quando fala sobre essa gradação, ela construiu a história dela, a narrativa da vida dela em cima dessa escalada. O né, Witzel nesse construiu a história política dele em cima do Bolsonaro, não tem nem ponto. comparação. São duas ascensões pro mundo público diferentes, Chamou a né? Pra Mais duas mesma mentiras, mentira. Mais duas Pra mentiras. mesma mentira. Exato, E mais só duas uma mentiras. leva a mão pesada. Me chamou a atenção foi a desculpa esfarrapada de que era a intenção dele estudar lá, né? Então, tudo bem, pôr no currículo. Eu tenho Wishlist. várias intenções Assim? e quero colocar Mas também você não no meu tem currículo. uma lista de tarefas? Agora eu vou botar tudo. Resoluções de meu ano currículo, novo. amigo. Reformula, Vini, está bobeando. Agora, a pergunta que não quer calar, Rodrigo Viga. Quando é que termina essa agenda do governador longe do olho do furacão? Travou, Rodrigo. Momento de Pausa. pausa dramática. Holding. O Viga volta Reflexão. depois, então. Não vamos descobrir agora quando termina essa agenda do Witzel. O assunto pesou que a conexão até caiu. Olha só, vamos mudar para a página, Paulinha. Agora eu queria falar com você sobre um outro assunto também bastante sério, que está rendendo muito. Esse desfile com crianças à espera de adoção, que foi promovido em um shopping em Cuiabá. E aí, claro, muitas críticas nas redes sociais, fora das redes sociais, é importante destacar. E teve pedido de esclarecimento dos idealizadores, dos realizadores do evento, dizendo que foi mal interpretado, é isso? Pois é, Aros. E é interessante que essa é a segunda edição, né? Do Adoção na Passarela que aconteceu. Então não é a primeira vez, é a segunda vez que acontece esse evento, talvez agora repercutindo assim. A Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso e a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, que realizaram o evento, disseram que o desfile realmente foi mal interpretado. A Tatiane Barros Ramalho, que é a presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB do Mato Grosso e da Comissão Nacional de Infância, conversou com a revista Cláudia e deu ali alguns esclarecimentos, dizendo que, por exemplo, a Adoção na Passarela tem o aval do Ministério Público e das Varas de Infância e Juventude de Cuiabá e Várzea Grande. Ela também diz que o evento não expôs dados das crianças, por exemplo, idade, informações sobre o passado dessa criança, que todas as crianças tiveram apoio psicológico e que desfilou quem quis, que essas crianças foram preparadas psicologicamente e que não se gerou a expectativa de que você está desfilando para ser adotada. Ela também explicou que ali desfilaram tanto crianças que já foram adotadas, quanto crianças que estavam disponíveis para... É horrível falar assim, né? Aptas para adoção. E aí que isso também não era identificado. Tipo, agora a Carolina, que está apta à adoção, e agora a Joana, que já Mas foi adotada. sabia-se que todas as crianças ali... Não, era misturado Ah, tá. entre crianças que já foram adotadas e crianças que não. Então, também se justificou dizendo que no evento anterior, na primeira edição, 2 adolescentes, um de 14 e um de 15, foram adotados. Houve até a informação da Linda Cir Rocha Bernadon, fundadora da Ampara, de que depois desse desfile que aconteceu na terça-feira, uma menina teria sido adotada. A gente teve outras manifestações, inclusive do shopping, que abrigou o evento, dizendo que é um evento, enfim, todo credenciado aí com apoio de todas essas instituições e que de forma nenhuma eles... enfim, apoiam a objetificação de crianças e adolescentes. Mas acontece, Aros, que além dessa grita que aconteceu na internet e na vida real, a Defensoria Pública do Mato Grosso emitiu um comunicado repudiando esse evento. Diz o seguinte, corre-se o risco de que a maioria dessas crianças e adolescentes não seja adotada, o que pode gerar sérios sentimentos de frustração, prejuízos à autoestima e indeléveis impactos psicológicos. E ainda ressaltou que a exposição dos menores pode sim levar à objetificação, passar uma ideia de mercantilização, né? Fato que agrediria aí a questão do artigo 17 do ECA, enfim,
contra. E na internet, todo mundo com essa interpretação mesmo da mercantilização do ser humano, da exposição dessas crianças. A Manuela Dávila foi uma das pessoas que se manifestou publicamente no Twitter e escreveu assim: acho que essa é uma das notícias mais tristes que li. Crianças numa passarela, cheias de sonhos e desejos, buscando aprovação a partir de um desfile, como se para amar um filho tivéssemos que admirá-los fisicamente. Teve um outro perfil do Twitter, Vantígeno, que postou: isso é errado em tantos níveis. A exposição, a objetificação das crianças é mercadoria, não seres humanos. Não é possível que achem isso razoável, Aros. E aí, gente? Olha, eu acho que a polêmica ela é natural, porque o desfile ele é uma prática muito associada aí à promoção de produtos e ao universo da moda e da beleza, né? São coisas efêmeras. Exibição. Coisas efêmeras, transitórias, acessórias, em relação aí às grandes questões da vida. Então, emocionalmente, afetivamente, isso daí fica muito distante da ideia de amor incondicional envolvida no ato de adotar e criar um filho. E é justamente essa antítese, esse contraste entre o nobre valor promovido, né, e a forma escolhida para promovê-lo que chocou a sensibilidade do público. Agora, não contem comigo para participar dessa execração pública aí nas redes sociais para detratar os organizadores do desfile. Por quê? São pessoas provavelmente envolvidas de corpo e alma na causa da adoção, especialmente da adoção tardia, quando a criança não é mais um bebê ou não é mais uma jovem criança. Isso por si só já nos permite aí inferir que não houve dolo, não houve intenção de praticar o mal. Essas pessoas não veem as crianças como objetos. Isso daí é uma insanidade falar uma coisa dessas. O que eu vejo é uma grande massa amorfa aí de paus e pedras na mão que nunca moveram uma palha pela causa da adoção, confortavelmente atrás das suas telinhas, criticando aqueles que, na prática, fazem uma diferença positiva na vida das crianças órfãs. Então, assim, só para que fique também bem claro, para mim, esse desfile foi um grande erro, mas um erro perdoável. Outro ponto, muita gente aí fica elucubrando sobre a frustração da criança ou do jovem em não ser adotado após o desfile, né? E isso é uma tremenda ingenuidade, porque essa é uma frustração diária, uma frustração do dia a dia, ela não é pontual. E essas crianças, ao participarem aí voluntariamente do desfile, elas têm só uma certeza, Aros, que o não, elas já têm. Né? Eu disse uma vez em entrevista a Antônia Fontinelli que o meu maior medo era de envergonhar meus pais. Talvez o meu segundo maior medo seja de perder os meus pais. Se eu fosse uma criança órfã, eu faria qualquer negócio para aumentar as minhas chances de ter uma família amorosa. E o desfile, embora equivocado, como a gente está colocando aqui, ele produziu resultados concretos de adoção na sua edição anterior e nessa. Né? Então, feita essa crítica que, a meu ver, ela tem que ser ponderada, ela tem que ser uma crítica empática a essas pessoas envolvidas nisso, eu fico com a sugestão da Paulinha, que a gente estava falando lá na redação. Ela propôs uma tarde de convivência com esses jovens, né, em ambiente privado, para que as famílias abençoadas aí com esse dom, desse amor altruísta, possam conhecer os seus futuros filhos. E por último, né, cara, Deus abençoe quem adota. De verdade, eu tenho profunda admiração por esse pessoal. Eu acho que é importante entender que a criança, é claro que quer ser adotada, acho que toda criança que está no orfanato quer ser adotada, quer ter uma família, quer ter amor, e não exatamente, acho que tá ali em plena consciência de tudo para poder decidir se participar de um desfile é o melhor caminho para encontrar uma família, né? Uma criança final. Eu acho também que é claro que é bem intencionado, a intenção é boa, mas o meio não justifica esse fim, né? Foi um erro completo e absoluto. Não dá. É isso, tem tantas coisas possíveis para criar, né, uma vivência, uma experiência onde realmente uma família que quer adotar uma criança possa ali ter uma experiência real e não uma experiência de passarela num desfile onde não só se vende moda, se vendem animais, gente, sabe? Parece um mercado público. É uma coisa muito esquisita. E não é possível que já tinha 2 edições. Era isso que mais me chocou. chocou. Demorou para as pessoas reclamarem. Isso não devia ter passado da primeira edição. É óbvio que a gente sabe que a intenção era boa. Ninguém coloca crianças desfilando como se estivessem sendo vendidas no mercado de escravos voluntariamente, pelo amor de Deus. Há um mínimo de noção.
Só que, de verdade, o tiro saiu muito pela culatra. É deprimente saber que as pessoas acham que isso é um bom modo de divulgar uma causa tão nobre. Vamos falar de adoção sim, mas vamos falar de um jeito mais sério e sem sensacionalismo barato, sem ideia bizarra. Acho triste. Virando a página aqui no Morning Show, Vini. Vamos lá. Vamos para mais um episódio daquele quadro que nunca sai das nossas manchetes aqui. Oba! Não convide Gostam, né? para a mesma festa. E aí hoje a gente tem, de um lado, a deputada federal Tabata Amaral. Sim. E do outro, provavelmente, algum ministro da educação, né, Vini? Provavelmente, né? Até porque já era assim com o Ricardo Vélez Rodrigues, ex-ministro da Educação, e tem sido assim também com o atual ministro Abraham Weintraub. Inclusive, a Tabata até colocou já na sua colocação ali para o ministro, na sua primeira advertência que ela fez ali ao ministro, que já é o terceiro contato que ela tem ao programa, aos projetos, aos planos e metas do ministro Weintraub, e ela continua identificando ali alguns problemas, né? Ela já entendeu que existe ali um diagnóstico do Ministério, também as metas foram apresentadas, mas falta aquele terceiro passo, que é o de implementar esses projetos, esses programas, enfim, colocar em prática, né? Colocar para funcionar. E que esse ano, nós já estamos agora indo para o final de maio aí, e que ela considera que já é um ano perdido para a educação, porque desde o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, a pasta se vê em meio aí a polêmicas, a desmandos, recuos, enfim, teorias, né, de conspiração, e tudo isso tem deixado aí a pasta paralisada. E também ela cobrou que se especifique onde serão esses cortes / contingenciamento, né? Ela até falou assim, olha, tudo bem, o senhor fala em contingenciamento, mas é muito provável que se transforme em cortes no futuro, porque é difícil a gente imaginar que a receita voltará no segundo semestre pelo andar da carruagem aí da economia brasileira, né? Então ela também cobrou mais explicações sobre a segurança, sobre a seguridade do Enem esse ano, da licitação para a impressão do Enem, porque o ministro fica garantindo que vai ter, que está seguro, mas não dá dados técnicos, né? Dados concisos ali que façam com que essas pessoas que estão engajadas aí na educação acreditem que o Enem vai ocorrer normalmente. E aí depois voltou aquela polêmica do pedido de reunião do Ministério da Educação com a Tabata Amaral, né? Na audiência anterior, o Abraham Weintraub disse que tinha feito já 3 convites para a Tabata Amaral, para uma reunião em que ela teria recusado. Ela já tinha falado que não foi bem assim, que esses convites não chegaram até ela, mas aí ela falou, tudo bem, isso daí é um assunto superado, a gente pode virar a página, eu quero realmente essas explicações, essas soluções técnicas. Mas eis que, Carlos Aros, o Weintraub, quando foi ali fazer as explicações para Tabata Amaral, primeiro que ele disse o seguinte, a educação não está parada há um ano, está parada já há uma década. Também garantiu novamente a seguridade do Enem. E aí voltou também a falar sobre a questão dos convites. Diz sim que foram feitos 3 convites à equipe da Tabata Amaral, que ele não sabe se chegou até ela ou não. E aí o que ele fez? Trouxe ali prints de conversas da equipe dele com a equipe da Tabata, ou do antigo Ministério da Educação, do Ricardo Vélez Rodrigues, sobre esses convites e distribuiu ali para a comissão. Só que a Tabata Amaral ficou indignada porque esses prints continham conversas particulares, o telefone pessoal dela e também, segundo ela, informações imprecisas. Vamos ver como é que foi a reação da Tabata. Obrigada, presidente. Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal,
prints com meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro. Eu tenho vergonha da gente estar aqui, eu cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né, já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de 4 convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe, porque as 3 datas que vieram foram de avisação do Vélez. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público 3 convites, sendo que o último foi feito dia 1 de abril. Pelo menos faça as contas, para não passar constrangimento também. São 3 convites, não são 4, da gestão anterior, e vamos falar de um por um. O primeiro foi feito, de novo, no meu número pessoal, que o senhor acabou de distribuir para todo mundo, pela Tânia, que é uma amiga, que eu tinha muito orgulho de estar no MEC, que infelizmente saiu. E nesse convite, eu confirmei a minha presença, faltou também colocar a segunda parte da conversa, e ela cancelou o evento. Então, primeiro convite do Vélez, justificado. No segundo convite, o senhor mandou, não sei quem mandou, para o meu WhatsApp pessoal, não era um contato pessoal, e eu vou lhe lembrar, porque isso é muito escandaloso. Convites a parlamentares se faz ao e-mail, ao telefone oficial, não ao informal. E o terceiro foi uma pessoa da minha equipe me representar, ainda na gestão do Vélez. O senhor não tem o direito de questionar a minha gestão. Ao contrário do senhor, eu conheço e confio na minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho deles e saberia dar uma resposta. Ao não saber dizer onde será o planejamento estratégico, mais uma vez o senhor tenta polemizar, traz mentiras, esquece de fazer o trabalho direito e tenta constranger o parlamentar. Estou entrando com Bom, e aí no final ela fala então que está entrando com esse processo aí contra o Abraham Weintraub, que aí tá no final, não mostrou aí, né? A cara dele é impagável. É meio de que acho que eu não deveria ter feito isso, ou não, mas enfim, a Tabata depois foi também ao programa Saia Justa do GNT, Carlos Aros, e disse que está fazendo o papel dela com respeito, levantando ali dados e questões técnicas, e como o ministro não consegue responder, ele tenta lhe constranger, desqualificar e manchar a imagem dela. E aí, Caio? Tabata vai ganhar a ação. Ela vai ganhar essa ação, né? Por danos morais. Primeiro lugar, vazar a conversa privada já é por si só, em certa medida, condenável. E aqui eu estou simplesmente sendo coerente, né, com a crítica que eu fiz há muitos meses do ex-ministro Gustavo Bibiano, né? Lembra, ele vazou uma conversa privada com o presidente da República, supostamente para provar que não estava mentindo. É a mesmíssima situação. Critiquei naquela ocasião, critico agora também. Outra coisa, segundo ponto, divulgar, vazar as conversas de WhatsApp, mas divulgando o número privado, aí é sem dúvida condenável. Evidente que é. Inclusive me lembrou aquele fenômeno, Carlos Aros conhece muito dessa nova economia, esses novos mercados, o fenômeno do doxing, né? Pro ouvinte aí que não está familiarizado com essa terminologia, doxing é D-O-X-I-N-G. É um neologismo, ele vem de documents, né? Documentos digitais, na verdade. Resumindo muito, né? Um termo que foi evoluindo, mas ele significa publicar informações privadas ou públicas de difícil acesso de forma escancarada ou como um dossiê. Então, é péssima essa atitude do ministro e está correta a deputada. E me preocupa o fato do ministro ter perdido esse tempo todo, né, em fazer esses prints, pegar todas essas conversas, que deve ter levado um tempo ali da equipe dele, e não procurar justamente as respostas que interessam, e as respostas que a Tabata está cobrando desde o começo do ano. Soluções técnicas, assunto sério, que é o que como deve ser tratado uma pasta tão importante como o Ministério da Educação. E não é só a deputada, né? Todos aqueles que dependem da Outros educação no país esperam essas respostas. Vamos fazer uma parada no Morning Show? Deixa eu ver que horas são. São 10 horas e 35 minutos, a gente volta já já. Volta aqui com o Morning Show pela Jovem Pan, para apresentar mais um depoimento sobre a campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência. Hoje a gente ouve o governador de São Paulo, João Dória. Essencial o Brasil
não crescerá sem realizar a reforma da Previdência. O Brasil não vai avançar se não votar favoravelmente a reforma da Previdência. O Brasil não gerará novos empregos e recuperará a sua economia se não fizer a reforma da Previdência. Ela é uma inflexão fundamental para o país. Aqui não deve ter o papel ideológico ou partidário, todos têm que jogar a favor do Brasil. E nós, brasileiros, temos que influenciar os deputados que votamos para serem os nossos representantes em Brasília, os senadores também, para votarem favoravelmente à reforma da Previdência. É evidente que ela pode e deve ter ajustes, essa é a função do Congresso Nacional, mas ela não pode ser barrada, dificultada, postergada ou mutilada a ponto de perder o seu objetivo, que é permitir ao país uma economia de R$1 trilhão, recursos que serão destinados para obras, infraestrutura, educação, habitação, saúde e segurança pública, que são essenciais para todos, pobres e não pobres. Portanto, registro aqui que, na qualidade de governador do Estado de São Paulo, ofereço o apoio incondicional para que a reforma da Previdência possa ser votada pela nossa bancada em Brasília, a bancada na Câmara Federal, a bancada também no Senado, respeitando, evidentemente, o direito a emendas e a colocações que aprimorem o projeto, mas aprimorem o projeto para que ele seja viabilizado, votado e praticado. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E você pode também participar da campanha mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 11 97465 1630 com o seu depoimento em vídeo sobre a importância da reforma da Previdência. Vamos gerar o assunto? Um passeio pelo universo do roots, do rock, do reggae, do pop e do hip hop. Um passeio com as digitais e a peculiar sonoridade de Marcelo Falcão, um dos maiores nomes da música brasileira. Viver mais leve que o ar é o primeiro álbum solo do artista que ganhou o respeito do público e da crítica à frente da banda O Rapa. São 13 canções inéditas, essa que a gente está ouvindo é Viver, é o primeiro single lançado nessa nova etapa. Falcão, seja bem-vindo ao Morning Show, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia pra todos os ouvintes, bom dia pra vocês, e eu vim tomando uma aula agora no carro, nesse trânsito de São Paulo, do quanto eu, não sabia, perdão mesmo, mas eu não sabia desse programa, né, perdão mesmo, por viver fundado no estúdio. Cara, foi um programa que eu já escolhi pra ser o meu programa. Olha só, que legal! Cara, eu vi vocês falando da mentira lá do Whitson. Coisa feia, que a mamãe de alguém aqui que eu vim admirando. É a minha, depois foi a sua. É a minha. Depois, sua mãe tava certíssima, minha mãe pensa igualzinho. Mentira, uma hora é pego na mentira. E na sequência vocês falam também sobre adoção, e o Lobato, baterista e tecladista do Rapa, ele passou um sufoco tão grande pra conseguir adoção no Rio de Janeiro, que ele pegou e foi para outro estado, que lá tinha aí ele conseguiu com mais facilidade. Que loucura. De tanta fila que ele teria para pegar, a burocracia, para poder adotar. E eu também acho que é uma benção uma pessoa adotar uma criança, e eu admiro muito. Espero um dia ter a maturidade para, agora além de estar cuidando do filho que eu acabei de ter maturidade para fazer esse bem, porque é um bem muito acima de todos aqueles que eu conheço. Você adotar uma pessoazinha que você não conhece, que é de outra pessoa, e trazer aquele amor para essa criança, da mesma forma que você amaria um filho seu, sabe, da barriga da sua esposa. Ô Falcão, a gente tá ouvindo um trechinho aí de Viver, e aí tem um pedacinho da música que diz assim, que cada segundo aprendendo, e cada vez eu aprendo mais. E você tá nessa nova fase, né, carreira solo e tal. Qual que é o maior aprendizado? Como é que você tá aprendendo de novo nesse processo aí, nesse voo solo? Cara, eu sempre tentei, como Rapa uma vez na vida, a gente nunca fechou com ninguém de política. E eu continuo pensando assim, porque ninguém conseguiu ainda ter a credibilidade que eu acredito que merece ter o meu respeito para poder ter algum voto, alguma coisa da minha pessoa. E o vivendo é vendo que tá muito polarizado, né, cara? É um A ou um B, e se você fala do A, briga já cai, se fala do B, briga cai também. E viver mais leve que o ar, eu vi muitas perdas, muitas pessoas, não só perdas de doença e perdas de acidente, de amigos, mas vi também muitas pessoas deixando de ser amigo por questões assim, cada um tem a sua individualidade. Aconteceu com você? Só pensar. Não que eu me ausento desse tipo de discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Não somos nós que vamos ser, sim, como voto e como acreditar um dia, mas não somos nós que estamos lá no lugar desses caras que poderiam resolver a história. Então vai sentar na mesa de um bar um cara para puxar um assunto comigo
coisas que eu acredito em outro plano, sabe? Acredito que ainda vai surgir pessoas, ou que depois dessa limpa aí, que tenha realmente essa limpa, coisa que a gente nunca viu, apareçam pessoas que realmente dê esperança da gente querer acreditar. E não um pega na mentira, o outro que você falou da cultura, um atrapalhado e o outro da cultura que era a cultura da burrice, a cultura da ignorância. Eu sou a favor do povo, cara. E o povo quer algo melhor pra gente, coisa que a gente nunca teve. E eu tô do lado dessa turma que pensa que o povo é muito maior do que qualquer entidade dessa, que às vezes não trata a gente como a gente merecia ser tratado. Seja qual lado for, se teve há 16 anos de uma turma, teve anteriormente outra turma que também não resolveu nada. E uma turma agora se mostra muito atrapalhada para resolver as questões especiais importantes do país. Quando você diz na música assim, afundaram o Brasil e outras nações, você olha especificamente ou você coloca todo mundo nesse balaio, uma continuidade que ineficiente, né? Como sempre foi um dia no Rapa e hoje em dia eu não poderia deixar de desabafar através da música essas coisas que me doem, que me machucam. Vem de um lugar do Rio de Janeiro chamado Engenho Novo. O Engenho Novo é um dos lugares hoje mais perigosos do Rio de Janeiro. 10 horas da noite, as pessoas nem estão dando rolê. Eu já ouvi falar isso de muitos lugares do Brasil. E tá muito pior do que um dia foi, que era lúdico a gente acreditar que vai dar certo depois da ditadura e tal. E, infelizmente, os caras que estão no poder, eles gostam mais do poder do que qualquer coisa que foi o comprometimento dele com a nação. Foi uma preocupação na preparação desse disco solo, trazer uma mensagem de esperança e também uma mensagem de reflexão? Aliás, teve frio na barriga se lançar numa carreira solo? Porque pra muita gente, claro que você tem uma carreira no Rapa e os meninos do Rapa são muito incríveis, mas pra muita gente você já era a alma do Rapa. Então, de certa maneira, esse disco pra muita gente pode ser considerado uma continuação do Rapa, só que com você. Falou tudo. Como foi esse pensamento pro disco solo? Cara, eu só pra não atropelar, você quando falou de viver, eu acho que nesse mundo de hoje viver mais leve que o ar é melhor, né? Que cada um respeite a opinião do outro. E tanto é que eu deixei as 13 faixas de Viver Mais Leve que o Ar não ter o peso que seria Ladrões lançada. Porque eu tô oferecendo Viver Mais Leve que o Ar nesse mundo. Então, todo mundo se escondendo por trás das redes sociais, todo mundo é forte, né? Todo mundo é poderoso, todo mundo tem, né, condições de falar qualquer assunto, né? Um Deus todo-poderoso que tem o dom da palavra. A sabedoria total. Sabedoria total. Eu falo de onde você arrumou, quem foi o cara, quem foi teu mestre, conta aí pra gente. Então, cadê seu currículo, Harvard? Como é que o cara mente do currículo de Harvard? Né? Me achando que em 2019 que tu não vai meter um botãozinho e vai descobrir. Mentirinha. Que coisa feia, cara. Eu vim com vergonha. Vim com você, ouvindo vocês assim, eu falei, caraca, essa molecada é mais casca-grossa do momento aí. Você falou de dois valores que parecem antagônicos, não necessariamente, mas que parecem antagônicos, que é o seguinte, deu pra ver que você é um cara que pratica o ceticismo político. Então, nesse sentido, eu me identifico muito contigo. Agora, eu sempre falo que eu sou um cara otimista vigilante. Como é que você concilia esse ceticismo político com o otimismo que, inclusive, você imprimiu aí nesse novo álbum e nas letras, pelo que a gente percebeu já? Cara, eu sinto que tudo que eu saí do Engenho Novo, uma dificuldade, assim, sou esperança para muita gente no Engenho Novo e outras comunidades, outras regiões mais desfavorecidas, na esperança de acreditar num sonho, né? Meu sonho sempre foi subir no palco e cantar um bom som. Tive grandes parceiros musicais como o Yuka, que eu respeito muito, meu grande amigo de 8 anos, e o Marquinho Lobato também, que eu respeito muito, que é outro parceiro grande letrista também que teve no Rapa. E hoje toca comigo. Então, assim, cara, eu sou exatamente o que você falou, cara. Sou um otimista vigilante. Não vai me contar uma história, não vai me contar um caô. Tá ouvindo aqui que ele tá mandando caô aqui de São Paulo. Não vai me mandar um caô que não vai me convencer, cara. Teve até agora um caso engraçado que eu contei pra uma menina, que um político foi pego superfaturando os fogos da festa dele lá no show ou tal, e a gente vira e descobre assim, tem um contratante de shows, a gente fecha com um contratante, não com a prefeitura. Então a gente fechou uma vez com esse contratante tem direito de vender o show para qualquer lugar. E aí eu sempre fujo, me esquivo, dou aquela ensaboada para ver se eu não consigo tirar uma foto com o cara, eu não sabia. E soltaram o cara tinha superfaturado 1 milhão de fogos, soltaram o cara conseguiu tirar a foto, a esposa do cara tirou e foi embora, ele consegui, e voltou pra cadeia. Os caras conseguiram liberar ele só pra tirar uma foto, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito magoado. Eu até hoje quero descobrir essa foto, que eu quero apertar o botão do eject. Manda, Vini. Então eu sou totalmente... Tudo bem? Todo mundo, bom dia.
Eu sou totalmente, cara, vigília das coisas que eu acredito. Falcão, e sobre o disco, que você acabou não respondendo? Perdão, eu não te respondi. A mensagem... Cara, tem que ter mensagem positiva. A gente vive num país que pra você dar um pulo pra fazer coisa errada ou pra se meter numa briga sem razão é um pulo. Então acho que viver nesse momento e ser mais leve, pra ouvir uma crítica, pra também falar alguma coisa, tirar suas dúvidas. Ninguém é o sabedor de tudo. Então, assim, eu acho, hoje eu aprendi, vim ouvindo vocês, assim, fica muito feliz que eu também sou fã da Band News. Boechat foi um grande amigo meu. Então, assim, pessoas que eu admiro e quero estar junto, como o Lula Queiroga tá no disco também, como um dos caras que eu sou inspirado, um pernambucano que eu me inspiro muito. Meu conterrâneo. Pô, um cara que eu pago pau imenso. Encontrei uma vez no Galo da Madrugada, ele no cantinho, assim, eu falei, por que você tá no cantinho, Lula? Eu falei assim, porque agora já tá tudo feito, agora já tá tudo acontecendo. E o frio na barriga, deu? Cara, eu achava que era necessário fazer história, como meus amigos do Rapa também achavam. E foi um aprendizado de vida ter vivido no estúdio com várias pessoas experientes e querer botar isso em prática seria muito saudável para minha pessoa. Porque eu acumulei muito material para não ter que ficar tendo que escolher, assim, tendo que ficar correndo para fazer um disco. Né? Porque para fazer um disco para ontem só conheço um cara chamado Djavan. Tem que fazer um disco para amanhã. O Djavan tem a criatividade de fazer um disco para amanhã. Então, assim, eu precisei acumular bastante material pra gente escolher, eu junto com o Felipe Rodarte, que é hoje o dono da Toca do Bandido, do meu falecido amigo Tom Capone, pra gente conseguir fazer, reunir ali, e ele me ajudou a decupar todos os HDs que eu tinha, e a gente escolher o que fosse mais leve pra esse momento, assim, com o Rapa, todos os dedos na ferida, todos os dias, assim, de briga incessante para que a música da gente chegasse e fosse um estimulador para as pessoas do dia a dia. O nome Rapa vem da rua, então a gente vivia na rua para tentar saber o que está acontecendo e quais são os prejuízos, e são todos que a gente tomou nesses últimos anos, nesses anos todos. E a música era a grande coisa que eu vi fazer diferença, cara. Vi muitas músicas vi muitas pessoas que, no meu caso hoje, ou da arte ou da música, se sentem muito politizados. Eles têm o tal Deus também, que diz pra eles que eles são os caras pra falar sobre determinado assunto, em vez de fazer uma boa música, em vez de cair pra dentro do estúdio. Você não acha que o artista deva se posicionar politicamente? Eu acho que ele deve dar a declaração dele, mas ele, quando levanta a mão pra defender uma bandeira de partidária, ele começa a cair na história do partidário. Se o cara vai certo sempre, eu também não vou ficar do lado contra do cara. Se o cara vai ser duvidoso, eu vou ficar do lado do cara, que eu sei que uma hora o cara vai mancar. O cara tá colocado em situações no meio da política que ele uma hora vai mancar. Aquela história, se você não entrar no bolo, né? Se você não entrar no bolo, você não vai conseguir fazer nada. O sistema te engole, né? O sistema engole o cara. O cara que tenta fazer. Eu vi muitas pessoas ter o maior carinho pelo Romário. Um respeito profundo. Ele tirou uma mágoa do nosso coração sobre futebol, né? Gigante. E eu não tenho propriedade, talvez, para falar assim, dele, mas para falar assim, pô, será que valeu a pena mesmo todo esse legado, toda a história? E ele se meteu na história dele. Aí eu teria que perguntar para ele se valeu a pena tudo que ele conquistou ser colocado dessa forma. Hoje, muitas pessoas nem querem saber o que ele conquistou, o que ele fez de bem pro Brasil, pelo fato dele se misturar com a política. Se tivesse mais andorinhas como ele, mais pessoas que quisessem mudar o Brasil de verdade, eu acredito que a gente estava bem melhor. Mas hoje é todo mundo duvidoso, cara. Você botar a mão na lenha por algum cara desse aí, é esperar tal foto um dia aparecer a minha desse cara que saiu só pra tirar foto. Entendeu? É uma coisa assim, vai ser surpreendente. Vai falar. Eu não sinto, cara. Vários caras já apertei a mão, já olhei no olho e tal. E admiro muito vocês como jornalistas, repórter, que tem às vezes a oportunidade de estar perto de um cara desse e fazer uma pergunta dessa. Vem cá, como é que você mentiu de Harvard e tal? Como é que você tem essa coragem? Ou como é que você não sabe que está acabando com a educação do país? Como é que você não sabe? Eu sempre brinco com a história da estátua, né? O Renato Gaúcho acabou de ganhar uma estátua agora, né? Ele pediu, foi campeão isso, foi campeão aquilo pelo Grêmio e tal. Se um cara desse que agora está preso, nossos governadores do Rio, e etc e tal, quisesse fazer aquela política no Rio de Janeiro de cada bairro, cara, botava 2 instituições ali que tem médicos, pessoas que estão desempregadas, lutadores, pessoas que dão aula, como meus amigos que fazem trabalho social, botasse um centro ali, a gente ia ter muitos medalhistas, ia ter muita gente aprendendo a fazer mais instrumentação, né? Sabendo mais sobre medicina. Eu me formei como técnico. Especifica, que pode dar um problema. Cara, eu preferi outra. Preferi a vida mesmo. E de uma área muito, muito que, por mais que me usasse naquele momento, a área de equipamento médico. Então era muito triste pra mim ter que, às vezes, tentar de fazer tudo de dar uma coração pra consertar uma máquina daquela, que o cara apertava ali creatinina, sódio, potássio.
E tinha que saber na hora pra poder dar isso pro cara que tá no UTI CTI. E já tinha os caras que eram os donos da firma, naquela história que cada cristal desse que fazia a leitura de um determinado tipo padrão químico desse aí, sódio, potássio, açúcar, todas essas coisas todas, glicose, tudo, cada negocinho desse era 2.000, eu, de um lugar ferrado do engenheiro, pegando um ônibus pra trabalhar, cada negocinho daquele valia $2.500. E uma máquina inteira, para 2 tipos só de exame, era $25.000. E uma máquina gigante que é colocada nesse hospital público era $1,5 milhão. E cada negocinho daquele valia um dinheiro. Os caras já queriam te incentivar a trocar de uma máquina para outra, para ele poder já comprar outro. Pra já dar o rolo. Pra já dar o rolo. E eu ficava lá até o último minuto da minha vida tentando consertar uma máquina dessa, porque eu sabia que se eu não consertasse eu poderia morrer alguém. E já tinha gente lá fora me perguntando, você sabe se vai morrer alguém? Porque eu queria saber se eu posso dar um dinheirinho para pegar essa vaguinha aí. Então, assim, foi uma coisa assim, de trabalhar com eletrônica que eu me formei, de ajudar na parte de equipamento médico e, de certa forma, ser totalmente triste por ver o padrão da firma, como ela gostava de trabalhar, que era o que eu não aceitava. Então eu ficava além do tempo, tentava consertar, tentava dar meu jeito. Então, assim, os que são os verdadeiros são explorados, cara, infelizmente. Então, assim, eu precisava fazer um disco que, depois de tudo que eu vivi com o Rapa, e quando eu vejo vários com propriedade, eu falo assim, você não foi pra letra, ou com o talento com o Yuka, ou com o Lobato, ou com a gente junto, para poder falar realmente alguma coisa que fosse legal para o nosso país. E a gente falou durante 25 anos. E aí, hoje em dia, quando eu sento, às vezes, de um lado de um cara desse, eu fico pensando de uma verdade. Ele quer ser famoso. Ele não quer fazer uma música. Ele quer ser reconhecido. Mas ele não fez nada para ser reconhecido. Então, às vezes, eu lido com essa grande surpresa, grata surpresa que foi hoje ouvir vocês no programa. Já virei ídolo geral de vocês, cada um de vocês. Por questões que dá esperança, cara. Com um papo que te bota à prova o que está acontecendo no país de uma forma muito à vontade, muito tranquila e que é fácil, que é direto. Então eu sou dessa turma. Viver mais leve que o ar era necessário nesse momento. Tô vendo a Isis Valverde ali que fez questão de participar por ser fã do clipe. Hoje eu decidi, quer tirar os pesos, as mágoas, deixar isso pra fora e resolver as questões direta e reta. Ser menos ideológico e ser mais real, viver um mundo mais real. Eu tento fazer isso, cara, e eu vejo que se eu tô aqui hoje dando uma entrevista pra vocês depois de Rap e agora falando do meu disco solo, é porque tem uma galera que ainda acredita nessa história de viver leve e ser real, sem precisar ficar se fazendo pra poder tocar a vida. Falcão, tá muito bom o papo. Vou pedir pra você esperar um tiquinho. A gente tem que fazer uma parada bem rápida e a gente volta já já com o Morning Show. Tô com vocês. Agora são 11h01. Jovem Pan Morning Show. Opa, de volta aqui com o Morning Show na Jovem Pan, hoje recebendo o Marcelo Falcão, que tá lançando o seu primeiro álbum solo. E, enfim, o papo tá muito bom. E eu queria, antes de qualquer pessoa fazer pergunta, Vini, por favor, este é o seu momento. Ajuda o Vini. Ele tentou durante 3 vezes, tá reclamando um monte aqui, que foi censurado. Desde isso eu tô tentando fazer uma pergunta. Então vai, Vini, esse é o agora seu eu tô momento. escondidinho aqui essa tela, né? Me esconde, mas vamos lá. Esse é o seu momento. Ô, Falcão, me diz uma coisa. Você falou um nome aí no primeiro bloco. Qual que era essa relação? Até você citou ele aqui no primeiro bloco, do Rapa e a sua com o Boechat. E eu me lembro também que naquele dia trágico, né, da morte dele, você também gravou um vídeo super emocionado, né? Porra, que os bons vão, né, cara? E a gente vai sobrando só uma galera que a gente tem que ficar sempre de olho aberto, duvidando. Infelizmente, eu ainda acredito no ser humano, mas é uma coisa que hoje tem que ser devagarzinho, homeopático, infelizmente. E esse cara aí, cara, é um dos caras que vira pra gente, assim, em algum momento e fala assim, vocês estão certos na vibe que vocês escolheram pra fazer da vida de vocês. Então são palavras, são gestos, e ficou um amigo mesmo de qualquer coisa que ele me pedisse pra gravar, pra fazer, eu faria por ele. Assim, eu sou triste de não ter curtido mais um restaurante, mais um bom papo com ele, mas toda vez que a gente vinha fazer show aqui, a gente conseguia tirar ele de casa, ele e a Verusca, e eu sou muito agradecido por esse cara, junto com Tom Capone e Ali Salomão. Infelizmente, 3 caras que se foram, que estenderam a mão pro Rapa um dia e falaram que da maneira que a gente era mesmo, como diria o Ali Salomão, os feios que fazem músicas que agradam o coração das pessoas. Então, esse cara aí é um cara que eu respeito muito, um cara que eu aprendi a ouvir o programa dele com amigos meus, com taxistas, amigos e etc, tal do Rio. E falava que um dia eu conheci esse cara e ele ainda escreveu o release do Rapa.
E infelizmente ele faleceu, que talvez escrevesse o meu Elise também, do meu disco. E, cara, são aquelas pessoas que o Papai do Céu bota na sua vida que você não tem condições de esquecer nunca mais. A importância dele, pra mim, é como... Eu sei que ele era ateu e tal. Eu sou um cara, tipo, de fé extrema, assim, de não deixar de acreditar em nada. Assim, a gente tem esperança, eu tô acreditando. E, pô, só sinto pela falta dele que ele faz, porque esse era um dos caras que, quando eu abri a boca pra falar de política, como eu vi vocês falando, fala com propriedade, fala de uma maneira bonita pra caramba, e uma maneira que dá gosto de ouvir, sabe? Só coloca as coisas da maneira que eu acho correto ser colocado, a maneira até como falar. Então eu sou muito fã desse cara pra sempre. Ô Falcão, você falou sobre perdas, enfim, as pessoas que vão, as pessoas boas que vão indo. Como é que foi, como é que afetou, como é que ficou pra você depois da morte do Yuka? Como é que foi esse processo? Pô, cara, a gente em algum momento deixou de pensar parecido, no caso, eu, ele, a banda. 8 anos depois que a gente tinha sido muito feliz com sucessos extremos de prêmios e tal. Toda vez que eu olho um astronauta de prata que tem lá na sala, é por causa que a minha alma conseguiu tocar lá no VMA americano 15 segundos, assim. Um videoclipe nacional tocou 15 segundos, igual o prêmio americano. Então, é um reconhecimento de pessoas que acabou virando minha alma, acabou virando um mini trailer do que virou Cidade de Deus. Né? Os artistas, as pessoas todas, até o pessoal que filmou, o pessoal que tinha tudo a ver com a gente. Cara, uma perda gigante, não só pra gente, como devia ter se conhecido como amigo e banda. O Yuka era muito mais engraçado do que qualquer atitude dele política, que era, porra, ele era radical mesmo, ele é pé na porta. E eu sempre admirei isso por isso, eu sou um cara mais pacato. E tento agir com a razão, assim, nas coisas. E ele sempre foi um cara impetuoso e eu sempre estive do lado dele pra apoiar ele. Infelizmente, perdemos mais um grande escritor, mais um grande letrista. Mas é coisa da vida mesmo, cara. Infelizmente, como aconteceu com o Boechat, essas perdas e outras pessoas que eu perdi por doenças também, me fez chegar no que é viver mais leve que o ar, sabe? Minha conversa com todos esses caras que a gente falou aqui eram leves, cara. Por mais que a gente falasse de política, a gente conseguia conversar sobre alguma solução. E eu preferi escolher a música como a solução maior da história para falar os meus desabafos e as questões que eu não concordo com o país. E o Yuka era um grande mestre nisso. Você falou de um afastamento do Yuka e da banda porque pensaram diferentes. Foi o que aconteceu pro fim do Rapa? Você passou a pensar diferente dos seus companheiros? Como é a sua relação com eles hoje? A gente agora era questão de tipo assim... Quarta a domingo fazendo show e todo mundo já com filho e todo mundo e tal, a história começou as pessoas querer fazer coisas que não dá para fazer com show. E a gente se comungou da história do 14 de abril, seu último show, para que fizéssemos outras coisas sem ser o Rapa. E que aprendêssemos a andar sem o Rapa. Né? Então tem 2 do Rapa morando em Portugal. O Lobato tá fazendo um disco dele de Yorubá. É um disco que ele já tem, um Africa Gumbi. E eu fiz o Viver Mais Leve com ela. Sou o terceiro Rapa a lançar um disco solo. O Yuka já tinha lançado, o Lobato também. E, cara, quando as coisas são só nós, eram só nós. Quando você envolve dinheiro e outras pessoas, as coisas ficam meio conturbadas. E às vezes é melhor você dar uma respirada do que você largar de mão de vez. Dar uma respirada é fazer que nem o Los Hermanos e voltar daqui a 10 anos numa turnê de despedida, que já se despediu umas 3 vezes. A gente nunca fez essa parada, não. Mas esse molde para que se faça as coisas, né? Os caras tentam fazer em, sei lá, em 3 meses o que eles fariam em 2 anos, que é a real de turnê. Um dia eu me questionei sobre isso lá atrás. Eu falava assim, pô, cara, o cara vem e volta. Mas depois que você tem um filho, depois que você tem outras coisas sem ser só a música, você vê que se você ficar só na música, você não vai conseguir dar atenção a outras coisas. Então você não vai conseguir ter tudo. É difícil as pessoas conseguirem ter tudo. E nesse equilíbrio, essa pausa foi fundamental para que todo mundo desse uma reavaliada e essas coisas, de certa forma, que desfocava do nós 4, pudesse se afastar, para que quando a gente decidisse, quiser decidir voltar a algum momento, eu não vou mentir pra você não. Pra mim, hoje agora com Viver Mais Leve com Ai, agora eu consegui montar a Banda dos Sonhos, que era o meu sonho, ter vários músicos importantes do Brasil tocando comigo. E eu faço tudo por esses caras, deixo de ganhar cachê pra estar com esses caras, pra mostrar esse show novo que tá lindão. Então, assim, eu ainda continuo acreditando que se um dia a gente voltasse, não dá pra fazer 2 anos direto de show, de turnê. Você fala com o pessoal ainda da banda, com todos eles? Eu me dou bem com todos, cara. Todos. A questão externa é que eu não concordava. Questões de o andamento, como a gente que já tinha andado 25 anos, ouvir de outra pessoa como seria o nosso futuro andamento. Esse tipo de coisa eu não concordo. Ninguém
Papai do Céu virar de lá de cima e falar, vira pra esquerda, vira pra direita, eu vou. Mas um humano, depois de 25 anos, querer dizer pra gente esquerda, direita e vai pra frente, aí não. Falcão, a trajetória do Yuka foi marcada por um episódio em 2000, quando ele foi baleado. E muito tem se falado a respeito de armamentos. O governo tem uma política de facilitação para a compra de armas. Se discute muito segurança pública, inclusive no Rio de Janeiro, quando você tem aí o exército agindo nas favelas. Eu queria saber o que é que você pensa disso. Penso tudo que isso é muito trágico, muito triste, porque quem tem realmente poder de andar armado são os órgãos competentes para andar armado. E tudo isso para mim é um papo de balela só para ganhar voto. Então, assim, ganhou voto. Aí você vai liberar todo mundo armado. Já é uma tragédia do jeito que tá, a pessoa já espando arma, andando do jeito que tá. Paraguai é tão pertinho. O outro foi encontrado naquele tonel, né, de ventilador. Foi encontrado vários fuzis de um cara brasileiro que é o maior traficante de fuzil. Acho que mexer com arma a um cidadão comum não tem nada a ver. Eu não concordo com isso, não. Não sou a favor de nada disso. E foi... por falta de treinamento, a Polícia Militar e a Civil tem condições de andar na pista. Mas o cara do Exército, ele sabe de outra história. Quando pega esse cara do Exército e bota na pista, esse cara não sabe diferenciar o que é um cara que tá indo pra um chá de bebê. Se ele parar, ele vai saber. Né? Chá de criança. E o cara tomar 80 tiros, 200 e poucos tiros, tomar 80 tiros. E o outro cara que ainda veio pra socorrer também morreu. E a gente fica pensando assim, e quem vai dar fim e voz a essas pessoas que perderam, o músico que era um pai de família e o outro rapaz. E isso que eu não vejo o órgão punidor. Ninguém é punido da maneira que deveria ser punido. Eu não concordei com nada disso, sou contra armamento total. E essa tragédia aí é uma tragédia anunciada. Você botar o exército na rua é porque você não tem capacidade realmente de governo, dos governantes, de cuidar da galera que já era para cuidar da história total. Se tiver um jogo no Maracanã, você pode ter certeza que a galera vai roubar em outra área. Porque o Maracanã vai estar com todas as polícias para as torcidas. Então as outras áreas não vai ter ninguém. Então a gente, infelizmente, vive com essa questão que é igual segurança, igual saúde, que a gente não tem de direito, que a gente deveria ter. E andar armado não é a melhor solução do mundo, não. Acho que é uma besteira do mundo liberar arma para todo mundo. Falcão, mudando aí a pauta radicalmente para a gente viver mais leve que o ar, você falou de 2 ícones aqui nessa entrevista, né? O Boechat, que a gente comentou recentemente, e você também falou do Djavan, o homem cuja criatividade é capaz de produzir um álbum em um dia. Monstro. E, bom, um dos meus trabalhos preferidos de Djavan é aquele DVD dele em Barcelona, Voz e Violão, e uma música que marcou a nossa família foi Flor de Lis. E eu queria que muitas pessoas às vezes perguntam pra gente dicas de livro e tal, mas eu queria que você desse algumas dicas aí pro ouvinte da PAN, especialmente o ouvinte mais jovem, né, de sons clássicos, artistas e músicas aí pra molecada ouvir, pra entrar mais em contato com a boa música que foi feita aí em décadas passadas, porque hoje em dia o pop não tá mais dialogando com a alma das pessoas, com o coração das pessoas, é tudo euforia, hype, afetação, e a gente perdeu muito do que me fez curtir muito o teu som nos anos 90. Aliás, eu lembro até hoje a primeira música do Rapa que eu ouvi, que foi Miséria S.A. Sim. E puta som. Que era um texto, né? Um texto do Pedro Luiz e a Parede, no caso o Pedro Luiz só, que por ele entrar todo dia no ônibus e ver o garoto todo dia falando da bala, ele voltou pra casa, fez o texto, a gente tava gravando o disco, ele passou no estúdio e falou, tem essa aqui que eu escrevi e tal. E era exatamente o que a gente todo dia via, o molecada vendendo suas coisinhas no ônibus para sobreviver, e a gente não poderia deixar passar isso batido. E de forma empreendedora e com alto astral, né? Porque o vendedor se apresenta, Sim. fala com todo mundo, dá a cara a tapa, fazendo o seu corre. Fez um clipe botando um garoto que tocou com a gente, que fazia isso, sendo o garoto do clipe de Miséria. Cara, eu gosto muito de livros que falam de experiências passadas, no caso assim, o do Dennis Brown, é um livraço. Eu tô agora afinzão de ler o livro do Clint Eastwood, também, né, a história da foto dele, que ele pediu para não fazer Photoshop, para deixar todas as rugas de tudo que ele viveu. E, cara, discos clássicos, eu gosto do Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, eu gosto do Cavalo de Pau, do Alceu Valença, e gosto muito, assim, me admiro muito a obra total do Luiz Gonzaga, eu gosto muito de... Muito bom. De por esse lado, assim, na contramão, que é muito colado, sou colecionador de disco de vinil de reggae. Então, assim, é muito colado com o reggae, o forró,
o shot e tal. Eu gosto de botar todo mundo na mesma história, que você botar pra dançar, todo mundo vai dançar do mesmo jeito. Sim. E, cara, eu admiro assim, falei do Ali Salomão, que era um cara, pra mim, que o Papai do Céu leva um grande Ali Salomão, um grande camisa 10, aí bota outro camisa 10 na minha vida, que é o Lula Queiroga. O disco do Lula Queiroga também é uma boa pedida. Ele acabou de lançar um disco agora. Cara, eu gosto dos antigos muito, assim. Eu tenho um respeito grandioso pelos antigos e sempre dou dica pra molecada pra entender o que tá acontecendo hoje. Se tem essa lacuna é porque o pessoal deixou de ouvir os grandes. Então, e falo sempre sobre o segmento, né, cara? O pop, se ele tivesse comungado mais um com os outros, ele estaria bem forte. Quando o pop começou, cada um achar que cada sua banda individualmente era melhor, levando pra esse lado de competição. Acabou a mistura boa da música. Do tipo, pô, seria várias parcerias, várias coisas nos Estados Unidos, no mundo todo acontece. Pô, não é o disco inteiro, é uma música. Então você pode fazer uma parceria, uma música e tal. E eu procurei nesses últimos anos comungar com uma molecada que, de certa forma, estava no camarim, eu estava no vendo show, mesmo que não tivesse show. E tanto é que no clipe Viver, assim, eu vi hoje essa molecada, os meninos do 1 Quilo, os meninos do Oriente, a Isa mesmo, foi um carinho, assim, uma apresentação do presidente da gravadora. Que falou muito bem de você aqui, inclusive. É verdade, Falou mesmo? isso teve semana passada. Isa, pode deixar que é impossível falar mal do cara. aquele vinhozinho vai chegar na sua casa. Então, assim, são pessoas que eu vejo que ainda... Uma molecada que ainda tem inspiração no rap, ou tem inspiração nas coisas que eu cantei. E ainda são esperanças para alguma coisa, porque se o sertanejo e se o funk hoje estão muito fortes, eles comungam, independente da história da música, da história do que eles querem passar, eles comungam entre Cara, eles. é que é muito louco. Essa semana a gente falou aí da grande obra do Chico Buarque. Sim. E eu li pro ouvinte da PAN alguns trechos do Roda Viva, né? Inclusive sugeri a música, a releitura disso dele com a Fernanda Porto, que tem um drum and bass e tal, que tem uma pegada legal. E pensando no Roda Viva, uma das letras que eu mais gosto de vocês era a do Rodo Cotidiano, que eu acho que é mais ou menos a mesma ideia, né? Aquele rolo compressor que vai arrastando tudo, né? O cara fica na minhoca de metal, né? Pô, o cara tá ali todo dia no ônibus, olhando todas as paisagens e tudo, sonhando, pensando o que ele pode acontecer. Um trabalhador comum que pode ainda fazer diferença no mundo que precisam ter pessoas em evidência, né? Para mim, sempre o trabalhador comum é o cara que faz o país andar para frente e faz as coisas acontecerem mesmo no país. Infelizmente, não é tratado devidamente. E o Rodo Cotidiano, eu falo aqui do Marquinho Lobato, meu grande parceiro de sempre. Hoje toca comigo o teclado, irmão do Marcelo Lobato do Rapa. E cara, é a experiência que a gente tem de poder passar uma experiência nossa mesmo de vida, de viver a vida toda no ônibus, tá? O Rapa só foi acontecer 10 anos depois. Se a gente estava em 92, 10 anos depois que a gente foi sentir o gostinho de pagar as contas dos 10 anos anteriores que a gente deixou de dívida. Então, assim, e tudo com muito orgulho, sem reclamação, sem o tal do mimimi de hoje em dia. E tudo com um sorriso na cara. O primeiro show para 3 pessoas, sabe, cara? Um garçom, um segurança e uma amiga nossa que foi lá ver, porque ela reservou na agenda. É segurança. Reservou na agenda, o garçom limpando o copo, cara. E o palco dava extensão para ir até em cima do palco do garçom ali no lugar onde tá limpando o balcão do galpão do show. Fazia jus ali uma coisa com a outra. Então, assim, eu faço parte de uma história de uma galera que mudou tudo através da música. E você falou agora, o grande homem de Camões, né? Falou do Chico Buarque, que ganhou agora a premiação aí que poucos conseguiram. É isso, cara. Acho que a música brasileira é rica pra caramba. E o cara que vive ouvindo música americana, esquecendo da música brasileira, quando o mundo... Lá na frente só vai ficar os de verdade. Quando o mundo chegar lá na frente, o cara vai ver que ele tem um vazio tremendo no coração e talvez seja por não ter ouvido música nacional. Posso fazer a última? Rapidinho, tem 1 minuto. Não sei se o Falcão vai ser rápido. Eu Mas, sou chato, Falcão, né? você falou muito da cultura, do poder transformador que a música teve na sua vida e que tem na de várias pessoas, enfim. Como que você vê o apoio ou não apoio, não sei como é que você enxerga, do governo Bolsonaro? A cultura, as coisas que têm acontecido. O que tá andando tá feio, né? Feio demais. Tipo assim, do jeito que tá, vai ficar só piorar. Eu acho que o apoio à cultura é total. Na minha cabeça, o mundo só vai mudar se for através da cultura, o Brasil principalmente. E então eu acho que, infelizmente, as pessoas que o cercam, né, eu não, como eu já disse, nem com o anterior, nem com ele, não fecho mesmo, mas acho que as pessoas que o cercam, ali, o inteligente é aquela turma do Guedes, que pensa,
Mas a galera dele, acho que tem que se cercar de pessoas que são mais conceituadas para ajudar ele a seguir o país realmente de verdade. Falcão. Qualquer apoio não à cultura, eu tô fora. Falcão, foi excelente o bate-papo. Obrigado pela visita. Demais. Foi Obrigado muito, vocês. muito, muito bom. Valeu mesmo e tá recomendadíssimo para todo mundo o disco que o Falcão apresentou aqui pra gente, Viver Mais Leve que o Ar, esse álbum solo. Fabi, na nossa despedida, tá aqui, ó, o Vini tá mostrando. Vou focar aqui, ó. E Obrigadão. o... Só Mais uma agradeço chance de eu vocês. aparecer, né? mais uma chance dele. Então a gente se Ô, Vini, despede, arrasou. Falcão. Jovem Pan Morning Show. É isso, de volta para dizer tchau. É isso. Paulinha, não deu tempo das estreias do cinema. O papo tava muito bom, mas Amanhã tem. amanhã tem. E se você quiser um spoiler dos filmes que chegam aos cinemas do Brasil hoje, vai lá em jp.com.br/Paula Carvalho, blog cheio de novidades pra vocês. Blog mais fino, elegante e sincero dessa rádio. Depois Então- do Fefita. Ai, pronto. A gente é assim, tá? Ai, Mozões. pronto. Vamos acabar com essa bagunça. É isso, amanhã tem mais Morning Show às 10 da manhã. A gente volta e não se esqueça que esse papo completo com o Falcão tá lá no nosso canal no YouTube. Beijo, tchau. Tchau. Jovem Pan Morning Show.